O lifestyle dos indie hackers. Você sabe quem são os indie hackers e por que se chamam indie hackers e o que eles comem, onde eles dormem? Cara, quem são esses caras aí? Os indie hackers, eles têm vários nomes. A gente já ouviu falar muito deles. A gente já ouviu falar de nômades digitais, bootstrap founders, que são founders que não captam investimento. Já tiveram vários nomes e os indie hackers, na verdade, é que eles não são nenhuma novidade no ecossistema. Os indie hackers já existem há muitos anos e eles já estão na internet construindo negócios há muito tempo. Mas, com os últimos anos, esse termo do indie hacker vem se popularizando cada vez mais, principalmente na pandemia, que todo mundo foi trabalhar home office digital e muita gente em casa aproveitou esse tempo para construir outros pequenos projetos paralelos e o indie hacker explodiu com muita potência. O vídeo de hoje, galera, eu quero falar sobre os indie hackers e eu quero tentar tropicalizar um pouco esse termo para a gente entender melhor o que está acontecendo com esse movimento, beleza? Então, partiu pro vídeo de hoje. O termo indie hacker, ele vem de indie, de independente, e hacker, de um hacker, de uma pessoa com conhecimentos técnicos, com uma pessoa habilidosa. Juntando essas duas palavras, nós temos um empreendedor independente. Um empreendedor, muitas vezes com um conhecimento técnico e independente. Que ele faz tudo por conta própria e ele não precisa de investimento. A diferença entre os startupeiros ou os indie hackers é que os startupeiros e os indie hackers, eles começam pelo mesmo lugar. Ambos começam pelo ponto de partida igual, que é identificar público-alvo, proposta de valor, que é fazer esse go-to-market e começar o negócio. Mas enquanto um tem mais um lifestyle de, putz, não quero crescer time, não quero crescer estrutura, quero ficar enxuto e ganhar uma grana, o outro pensa, não, quero crescer tudo, quero crescer time, quero crescer estrutura, mas também quero ganhar mercado e o dinheiro não é o meu maior foco no curto prazo. Aqui na minha tela é a foto do Eric Schmidt, um indie hacker dos Estados Unidos, e esses indie hackers lá nos Estados Unidos, na Europa, né, esse ecossistema indie, ele é muito forte. E o Twitter, né, hoje o X, é a principal rede social dessa galera. Inclusive, muita gente tá migrando pro LinkedIn também, não me pergunte por quê, mas existem muitos indie hackers lá, que inclusive, se você quer achar esses caras no LinkedIn, me segue lá no meu perfil e você vai ver eu postando sobre eles com muita frequência, que é Bruno MicroSaaS, você me acha em qualquer rede social. Nesse caso aqui do Eric Schmidt, olha que bacana. Em dezembro de 2020 ele teve a ideia, em fevereiro ele teve o primeiro assinante, no primeiro mês ele já bateu 1k de MRR, no mês seguinte ele já bateu 2k de MRR, e em maio ele 30k e depois 40k, e de repente ele tava faturando 41k num período curtíssimo de tempo. Esse é um exemplo de um indie hacker que construiu um micro-SaaS e viralizou. É óbvio que eu tô dando pra vocês um exemplo de um caso de sucesso, mas o ponto é assim, indie hackers são esses caras curiosos, esses caras inquietos, que eles buscam construir essas soluções online, tirando esse caso do Eric que viralizou, mas muita gente vai dando pequenos passos, como o próprio MGM, o meu micro-SaaS, que em um ano ele bateu 3k e meio de MRR, porque eu não me dediquei em crescer o micro-SaaS. Meu investimento nesse micro-SaaS, ele não era só para me trazer retorno financeiro, mas era construir um negócio que eu não só pudesse mostrar para você e para todo mundo como funciona na prática o micro-SaaS, mas também que eu pudesse trabalhar meia hora por dia e ter uma fonte de renda que pudesse pagar a escola dos meus filhos, por exemplo. A vantagem dos indie hackers é que a grande maioria usa as próprias habilidades ou usa essa curiosidade para ir atrás de soluções, e a grande maioria constrói soluções pensando em resolver um problema para si mesmo, que é o que a gente chama de coçar a própria coceira, ou em inglês que é scratch your own itch. Eu vou falar para vocês alguns exemplos de indie hackers, tá? O primeiro e o mais conhecido deles é o Peter Levels. Putz, esse cara deve estar faturando já os seus 350, 400 mil dólares por mês, e ele é um dos maiores empreendedores da internet hoje, do mundo do indie hackers, e um dos primeiros. E o Peter, ele é o clássico nômade digital que tá viajando o mundo inteiro construindo soluções. O Peter, ele faz build in public, ou fazia até então, que é essa construção em público, né? E ele fazia tudo pelo X, e de repente agora ele parou um pouco de fazer esse build in public por conta do tamanho que ele foi adquirindo. Um segundo empreendedor que é muito conhecido e tão grande quanto é o Danny Postman, que inclusive eu já tenho um vídeo dele aqui de como fazer um micro-SaaS usando SEO de cauda longa, que foi inspirado no conteúdo do Danny Postman. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E o Danny Postman também deve estar faturando seus 300, 400 mil dólares por mês com uma equipe muito enxuta e construindo seu micro-SaaS. Um terceiro empreendedor que eu admiro muito é o Nathan Barry. O Nathan, por exemplo, ele é o fundador do ConvertKit, que é uma ferramenta de e-mail marketing, e hoje eles já são uma plataforma para creators, ou seja, ele saiu de um produto de e-mail marketing para uma plataforma que já serve vários produtos para quem está construindo conteúdo online. ConvertKit é um
extremo caso de sucesso de um empreendedor que começou um side project, um projeto pequenininho, paralelo a uma atividade principal e de repente se tornou uma puta de uma empresa. E aí eu podia continuar falando de vários outros empreendedores, como o David Allen, como o Simon Hoiberg, como o Tony Jin, que são outros exemplos de indie hackers que têm essa mesma filosofia. São empreendedores digitais, independentes, que buscam construir produtos e soluções que de fato resolvam um problema para as pessoas e que eles têm essa vida de nômade, que essa vida que eles podem viajar pelo mundo, mas enquanto no Brasil eu vejo que esse perfil do nômade, talvez ele não é tão cobiçado como lá fora, mas as pessoas têm aqui outras inspirações para construir microsas, porque o foco do brasileiro não é tanto em ter essa liberdade de tempo e ter essa liberdade de localização, mas o foco da grande maioria dos brasileiros que estão construindo microsas é nessa geração, principalmente de renda extra, e na possibilidade das pessoas se tornarem empreendedores e empreender e construírem coisas que elas amam e que elas gostam, para poder falar assim, pô, isso aqui é meu e isso aqui resolve o problema para milhares de pessoas, eu ganho uma grana com isso, mas isso aqui é um negócio totalmente meu. E é o que eu vejo que os empreendedores querem, é ter esse ownership, né? Essa cabeça de dono. Por isso que microsas acaba sendo uma excelente porta de entrada para empreender online. Galera, uma rápida pausa aqui no vídeo para eu mostrar para vocês essa ferramenta incrível aqui, que é o patrocinador do vídeo de hoje, que é o Crisp. E o Crisp, ele é uma ferramenta omnichannel que você pode usar ela para múltiplas funções. Aqui dentro da minha estrutura, eu uso ela como suporte para todos os meus produtos. Como vocês podem ver, eu estou usando ele para o MGM, estou usando ele para minha comunidade privada, estou usando ele para o meu e-book, estou usando ele em todos os meus negócios. E o mais legal é que você ainda consegue clicar aqui e ver o que exatamente a pessoa está fazendo dentro do seu site. Além disso, eu também estou usando o MGM para fazer campanhas de e-mail. Além disso, eu tenho diversas extensões aqui dentro que eu consigo plugar todas as minhas redes sociais, como o Telegram, como o Slack. Eu consigo plugar meu WhatsApp, eu consigo plugar meu Instagram. Então isso facilita toda a minha gestão aqui em todos os meus canais num único lugar. Outra coisa bacana é que eu consigo montar uma wiki, né, para todas as minhas ferramentas aqui. Então aqui, por exemplo, eu montei aqui brevemente para mostrar para vocês como funcionaria usar essa wiki, por exemplo, para o MGM, para a comunidade privada, para o meu blog e assim por diante, né? Óbvio que eu ainda preciso investir um tempo aqui em melhorar isso, mas é legal vocês verem as possibilidades que dá para fazer. E voltando ao marketplace aqui, eu acho que tem muitas coisas legais aqui, como por exemplo, vocês podem criar triggers, e esses triggers aqui você consegue pôr no seu site e isso ativa toda vez que eu entro aqui no site. Então, abrindo a minha comunidade privada aqui, por exemplo, vocês podem ver que eu tenho aqui o Crisp aqui embaixo e ele vai aparecer esse gatilhozinho aqui mostrando a minha ferramenta. Beleza? Então, galera, se você ainda não conhece o Crisp e está buscando uma ferramenta que ela funciona como múltiplas funções para você centralizar tudo no único lugar, o Crisp é uma excelente oportunidade. A filosofia desses indie hackers é a filosofia do Ramen Profitability. Ramen Profitability é basicamente eles ganharem dinheiro o suficiente para eles comprarem um miojo. Essa brincadeira ela nasceu com o Paul Graham, que é o fundador da Y Combinator, e o Paul Graham dizia que os fundadores de startup eles tinham que trabalhar e ganhar o suficiente para eles conseguirem comprar um miojo no final do mês. E essa filosofia se aplicou aos indie hackers e todo mundo busca construir algo que pague alguns miojos no final do mês. E a maioria dos casos vai evoluindo, né? Começa com um Ramen Profitability do miojo, depois começa pagando as contas de casa, a escola do filho, e aí o céu é o limite. Mas a filosofia indie é ter algo que gere uma pequena fonte de receita desde o primeiro dia, enxuto, flexível e que gere valor principalmente para as pessoas. Por isso que existem dois pontos que são críticos para um indie hacker. O primeiro é a qualidade do produto. Ela tem que ser excepcional. O segundo é a satisfação dos clientes. Por isso que essa questão do suporte, ela é muito importante. Mas na prática, o que significa isso? Na prática, significa que você tem que construir um produto e se focar 100% em estar perto dos seus clientes para entender o que eles estão enxergando de valor que eles estão recebendo do seu negócio e ficar melhorando essa geração de valor incrementalmente até você conseguir ter um volume de clientes que fica entrando e eles não saem mais do seu negócio. Isso é o que significa ser um indie hacker na prática. Construir produtos e lançar é muito fácil. E tem indie hacker que faz vários desafios. O pessoal participa de 12 microsas em 12 meses, 15 produtos em 20 meses. Mas na prática, o que importa é que você tem que construir um negócio que gere valor. E é por isso que eu falo tanto nos meus conteúdos, tanto nos meus materiais, tanto no meu curso, que inclusive eu tenho um curso gratuito de 2 horas ensinando como ser um indie hacker e como construir um microsas do zero aqui na minha comunidade de microsas, que eu vou deixar o link nos comentários desse vídeo. E vocês podem seguir
seguir passo a passo para vocês na prática aplicar, mas resumidamente, o foco é sempre vocês fazerem algo enxuto, resolver 1 ou 2 problemas e, cara, colar nos seus clientes. E essa é a filosofia principal dos Indie Hackers. Vamos falar brevemente dos prós e contras de você entrar nesse mundo do Indie Hacker. As vantagens são algumas. Primeiro é que você tem liberdade. Liberdade de tempo para você fazer o que você quiser. Mas você sabe que não é bem assim. A gente nem sempre faz tudo o que a gente quer. E muitas vezes nós temos que fazer o que é preciso que seja feito. Mas uma dessas vantagens é que você literalmente pode trabalhar de qualquer lugar do mundo. E isso é um fato mesmo. O meu microsas, o meu trabalho como produtor de conteúdo, como um empresário, ele é totalmente digital. Eu posso trabalhar aqui no meu escritório, eu posso trabalhar num café, em qualquer lugar. E não é diferente com um microsas. A segunda vantagem é que você tem autonomia e controle total do seu negócio, de tudo que você fizer. É o seu negócio, você é o dono, você tem autonomia, você pode decidir. Mas também a gente sabe que nem sempre a gente tem toda essa autonomia que a gente quer, porque quando a gente tem muito cliente, quando a gente tem muita responsabilidade, a nossa autonomia até que se limita um pouco, mas esse é outro sonho vendido dos Indie Hackers. O crescimento orgânico também é uma coisa super bacana, porque se você faz um trabalho bem feito, o seu trabalho ele vai muito no boca a boca, ele tem muito indicação, né, que as pessoas chamam de referral, e é tudo muito bom. Então o orgânico de um microsas é muito bom. E o microsas também serve muito para você aprender sobre SEO, aprender sobre tráfego, para você também crescer o seu negócio. Um outro ponto, cara, que é muito legal é você ter a relação direta com seus clientes, com seus fornecedores. Você poder se relacionar com seu cliente e você falar assim, poxa, eu entendo seu problema, vou resolver o seu problema. Cara, tô aqui, vou te ajudar. E você construir essa relação, isso é muito legal, sério, é muito legal. Você pode achar cansativo, mas se você acha isso cansativo é porque você tem clientes para ficar pegando no seu pé. E ter clientes é uma coisa muito legal e você se aproximar deles é mais legal ainda. Isso te abre muita porta e isso faz muito bem pro seu negócio. E por fim, pouco risco financeiro, porque você não tem investidores na sua jugular te fazendo pressão e te cobrando metas e resultados. Agora, as desvantagens de você ser um indie hacker, as desvantagens de você ser um nômade digital e trabalhar sozinho. E o cara assina embaixo, porque eu trabalho sozinho e eu sinto muito isso aqui. Primeira delas é o isolamento. Cara, como é difícil esse negócio do isolamento. Não basta uma pandemia para separar a gente de todas as pessoas, mas hoje em dia o isolamento ele não tá mais entre paredes e entre máscaras. O isolamento tá no nosso trabalho. A gente é sugado pelo trabalho, a gente é sugado pelo código, a gente é sugado pelo suporte, a gente é sugado pelo marketing, pelo comercial, e às vezes nós esquecemos que empreender, ela não é uma sprint, mas sim uma jornada de longo prazo, e que esse isolamento faz muito mal, e que empreender é uma jornada muito solitária. Então, o isolamento é uma das principais causas de desvantagens de você ser um indie hacker, e é por isso que eu reforço o convite para vocês participarem da minha comunidade privada. Então, se você está construindo microsas, venha conhecer a minha comunidade privada, que eu tenho um ambiente com mais de 500 pessoas e mais de 190 microsas lançados nesse grupo, e a jornada não precisa ser tão solitária. O segundo ponto é o risco de burnout e alta carga de trabalho. Poxa, esse aí é difícil pra caramba, cara, porque a gente não consegue parar, e quando você empreende sozinho, cara, trabalho atrás de trabalho. Você tem que fazer tudo. Café, o código, o suporte, a venda. Então, burnout é uma coisa que tem que ser muito tomado cuidado, porque é por isso que eu falo tanto também nos meus conteúdos sobre microsas calmo, porque diferente de montar uma startup de precisar de um acelerador, você pode construir as coisas no seu ritmo, no seu tempo e na velocidade que você desejar. E por fim, você tem recursos limitados, ou seja, você não tem dinheiro infinito, cada centavo conta, e às vezes se você precisa desse dinheiro para alguma coisa, você aumenta a sua ansiedade, aumenta a sua responsabilidade, e você também não tem investidores com quem você pode contar com dinheiro para você errar e gastar errado. E você também carrega grandes incertezas. Se você não sabe o que vai acontecer com o seu negócio, com o risco de plataforma, o que vai acontecer com a API não oficial do WhatsApp, o que vai acontecer com qualquer coisa. Às vezes você monta a sua casa no terreno dos outros, às vezes você não sabe se você tem que ir para esquerda ou para direita, você fica inseguro para a decisão que você tomou, e tá tudo bem, porque empreender é uma jornada feita de incertezas. Então, como entrar no mundo do indie hacker? Pela comunidade de microsas. Entre na comunidade, consuma os conteúdos desse do YouTube e transforme a sua ideia em um negócio. Nada adianta você ser um mestre em conhecimento de microsas, consumir todos os meus vídeos do YouTube, fazer tudo, que inclusive se você não segue meu canal, eu tô vendo essa zoeira aí, clica aqui embaixo e se inscreva. E cara, vai lá, lança o seu microsas, lança o seu projeto, mesmo que ele não seja um microsas, lança um bot de WhatsApp, lança um diretório, lança uma landing page, faça um framework de fake door, entreviste os usuários, fale com as pessoas, lance seu MVP e assim você entra no mundo do indie hacker, beleza? Vejo vocês então na comunidade de microsas, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e nos vemos na semana que vem.